Fala galera, aqui quem fala é o professor Linhares, tá certo? E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as funções oxigenadas, né, que tanta gente vem trabalhando nesses últimos dias. Mas só que hoje a gente vai fazer uma breve revisão para os alunos que não puderam participar da nossa aula na videoconferência pelo Meet, tá certo? Vamos lá, tá bom? Bom, né, aqui eu separei algumas questões, tá certo? Para a gente ter uma forma de trabalhar os conceitos abordados e para que vocês possam perceber a perspectiva de como pode ser a prova de vocês, tá certo? Aqui vai estar algumas questões no estilo da prova, tá certo? Então vamos lá. A primeira questão é o seguinte: de acordo com as regras oficiais de nomenclatura e o PAC, o nome da, o nome da substância cuja fórmula estrutural simplificada é mostrada abaixo é. Bom, nessa alternativa aqui, o que que a gente vai fazer? Tá certo? Nessa questão, na verdade, o que que a gente pretende fazer? A gente tem que lembrar de algumas regrinhas, que são aquelas regrinhas que eu fui dando para vocês, de acordo com como se dá a nomenclatura dos compostos, tá certo? E a primeira coisa que a gente tem que lembrar é a regra que fala da importância, né? A regra de importância, onde fala que a função é mais importante que a insaturação, que é mais importante que a ramificação. Tá certo? Então, o carbono 1 ele tem que seguir essa perspectiva de ordem de importância. O carbono 1 tem que ser o carbono mais próximo da função, da insaturação e, por fim, da ramificação. Quando a gente olha para esse composto aqui, eu vou fazer aquela ordem, né, para poder descobrir quem é a cadeia principal. Mas como já é um composto cíclico, a gente já sabe, tá certo? Que não precisa fazer essa numeração. Só que quando eu tenho mais de um substituinte, precisa dessa ordem, né? Precisa dessa numeração para que eu possa dizer a localização mais precisa dos meus substituintes, no caso as minhas ramificações ou então função, tá certo? Aí para isso a gente precisa lembrar dessa ordem de importância, para que eu possa lembrar quem vai ser o carbono 1. E nesse caso, essa estrutura ela tanto apresenta a função, como apresenta a insaturação, como apresenta a ramificação. E dentro, né, em meio a tudo isso, o carbono 1 vai ser aquele que está mais próximo da função, tá certo? Então, o carbono 1 vai estar mais próximo da função. Eu percebo que aqui tem uma função, que essa função é a função álcool, tá certo? É a função álcool. E essa função álcool obrigatoriamente traz que o carbono 1 seja ou esteja mais próximo dela. Nesse caso, esse carbono bem aqui da interseção, que é um carbono terciário, é o carbono 1. Quem é que vai ser o carbono 2? Aquele que vai estar mais próximo da insaturação, que nesse caso é esse. Consequentemente, o 3, o 4, o 5 e o carbono 6. Lembrando que essa é a função álcool. Fora isso, eu apresento dois substituintes, né, dois grupamentos, né, metila, né, eu apresento duas ramificações, que são essas, que é a ramificação do tipo metil, pois apresenta um único carbono, e essa ramificação que também é a ramificação metil, pois apresenta um único carbono. Então, para que eu possa terminar a nomenclatura desse composto, vamos juntar todas as informações. Eu vou começar sempre pelas ramificações. Neste caso, eu apresento que o carbono 1, 2 e o carbono 6 apresentam duas ramificações. Essas ramificações elas são as mesmas, né? São metil. Então, nesse caso, eu preciso colocar um termo para que eu indique essa repetição dessa ramificação, que nesse caso é o di. Então, fica dimetil, dimetil. Como o composto ele é fechado, eu vou colocar o termo ciclo e vou dar a nomenclatura agora de um hidrocarboneto normal, na prefixo, que nesse caso tem 6 carbonos, hexa, ligação, né, a insaturação na verdade é uma dupla, é o en, só que neste caso eu preciso indicar onde está a dupla ligação, então fica 2-en. E o sufixo, que é a indicação da função. Como é a função álcool, a terminação deve ser ol. Só que eu também vou ter que indicar onde está essa função, que nesse caso no carbono 1. Alternativa correta, item D. 2,6 dimetil ciclo hexa 2 em 1 ol. Tá certo, galerinha? Vamos lá para a próxima questão, questão número 2. Um grande número de compostos orgânicos contém oxigênio em sua estrutura, formando diferentes classes funcionais.
Alguns grupos funcionais oxigenados estão representados a seguir. Assinale a alternativa que representa as classes funcionais dos grupos 1, 2, 3 e 4, respectivamente. Tá certo? Essa questão aqui ela pede que a gente identifique o tipo de função que está presente aqui nesses 4 compostos. Tá ok? Aqui são os itens, né? Vamos lá trazer aqui o composto, tá certo? Bom, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é identificar aonde está o oxigênio. Bom, eu apresentei a vocês o encontro, né, do oxigênio. Depois de identificar o oxigênio, a gente vai para cada substância. A substância 1, eu percebo o seguinte, ela tem um grupamento chamado metila, que é um C-O. E esse C-O está num carbono primário, um carbono das extremidades. Se é um carbono da extremidade, a função ela tem que ser aldeído. Agora, se essa dupla O, né, se essa carbonila está em um carbono secundário, a função deixa de ser aldeído para ser cetona, que não é o caso. Vamos para a próxima função. Eu tenho um grupamento hidroxila, um OH a um carbono, que neste caso a função é chamada de álcool. Vamos para a próxima, que eu tenho uma carbonila, só que essa carbonila está ligado a uma hidroxila. Então, se eu tenho uma carbonila ligada a uma hidroxila, que é um C-O-OH, eu tenho a função chamada ácido carboxílico. Por fim, o último composto, né, o item 4, a gente vai ver o seguinte. Eu tenho uma carbonila, só que essa carbonila está ligada a um heteroátomo, a um átomo que ele é diferente da cadeia carbônica, que normalmente no caso é o oxigênio. Então, esse C-O ligado a um oxigênio, que esse oxigênio está ligado a um outro carbono, é uma função chamada éter. Assim, a alternativa correta é o item E, aldeído, álcool, ácido carboxílico e éster. Tá certo, meninos? Vamos para a próxima. Questão número 3 diz o seguinte: a nomenclatura correta do composto abaixo é. Nessa questão aqui, galera, ele pede que a gente identifique a nomenclatura do composto. Isso é uma coisa que eu vou estar cobrando a vocês, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar a cadeia principal. É identificar a maior quantidade de ácidos de carbono interligados um ao outro. Só que para isso eu também tenho que lembrar outra coisa, a regra de importância, onde a função vem primeiro, depois a insaturação e por fim a ramificação. Então, neste caso, o carbono 1 deve estar mais próximo da minha função. Eu sei que função é essa, C-O, a um carbono secundário, a minha carbonila, bem aqui presente. Então, essa função é a função cetona, e toda função cetona termina em ona. Mas vamos lá, se a função cetona é essa, tá certo? Se o meu carbono está aqui ligado à função, então eu sei que o carbono mais próximo dele tem que ser 1. Então, o carbono 1 é esse, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Não precisamos fazer aquela ordem crescente. Dessa forma, eu já identifico que a ordem decrescente é a ordem correta. Por fim, eu consigo identificar esses dois grupamentos metilas, né, essas duas ramificações. E a gente vai dar agora o nome do composto. Para eu poder dar o nome do composto, eu tenho que lembrar que eu inicio o composto pela ramificação. Localização 3 e 4. Como é a mesma ramificação, com o mesmo substituinte, que é um metil, eu devo colocar só um termo de repetição, para não botar duas vezes metil, metil. Então, eu boto dimetil. Cadeia principal, 6 carbonos, hexa, ligação simples AN e a terminação, que é a função. Só que eu tenho que identificar qual é o carbono que tem a função. Nesse caso, é o carbono 2, que tem a função cetona, terminação ona. Alternativa correta, letra C, 3,4 dimetil hexan 2-ona. Vamos para a próxima questão, né? Que na verdade é a quarta e última. Diz o seguinte: a produção mundial de alimentos poderia ser reduzida a 40% da atual sem a aplicação de controle sobre as pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos pode causar contaminação em solos, águas superficiais e subterrâneas, atmosférica e alimentos. Os biopesticidas, tais como a piretrina e a coronopilina, têm sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. Indique
as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos dois biopesticidas apresentados. Galera, essa questão é uma questão que eu gosto particularmente pelo seu estilo, de que onde eu apresento duas estruturas e você tem que identificar dentro das duas qual é a função que se repete, a função que tem nas duas estruturas, né, ao mesmo tempo, vamos dizer da seguinte forma, né, simultâneas. Bom, como a gente está trabalhando com funções oxigenadas, você vai atrás de onde tem o oxigênio. Neste caso, eu vou apresentar a vocês, né, onde está o oxigênio nos dois compostos. Bom, em vermelho, o que eu percebo? Eu percebo que eu tenho um carbono ligado a uma dupla O e, consequentemente, é um carbono secundário. Então, se é uma carbonila a um carbono secundário, a minha função é chamada de cetona, tá certo? E em amarelo, eu tenho uma carbonila, só que essa carbonila está ligada a um heteroátomo, a um átomo de oxigênio que está ligado a dois átomos de carbono, né, interligando no meio da estrutura. E quando eu tenho isso, eu tenho a função chamada de éter. A alternativa correta, no caso, é a letra B. Função cetona e função éster, desculpa, tá? Função éster, não é éter, tá bom? Bom, galerinha, para a gente poder terminar, eu trago aqui a vocês, tá certo? Uma lembrança, né, de todas as funções abordadas, tá? Como eu falei na videoconferência, a gente não vai trabalhar com a função anidrito, tá? Porque não, essa função é uma função derivacional e a gente precisaria de mais explicações sobre elas para ser cobrado. Então, a prova de vocês não vai estar algo muito pesado, muito puxado, tá certo? A gente vai abordar e trabalhar o mais que foi dito aqui com vocês e para vocês nessas aulas, tá bom? Então, essas são as funções abordadas aqui para vocês, depois vocês tirem um print, tá bom? Por fim, agradeço pela atenção de vocês, tá certo? Dei uma estudada, revisam as questões, façam as questões que eu mandei e enviei para vocês como atividade semanal. Isso vai dar um suporte muito grande para a resolução da prova, tá certo? Então, bons estudos e até uma próxima. Tchau, tchau, meninos.